Aqui no nosso canal a maldição dos incas e maias sobre os europeus. É uma informação nova, mas é uma informação histórica. Chiquinho tava lá. Tava, Chiquinho? Depois que os europeus invadiram a América, porque a América era muito maior do que a Europa, e Salomão tinha relações políticas e financeiras com a América, as cidades maias e astecas eram 2, 3 vezes maior do que a Europa. Nós tínhamos ouro, tínhamos problemas sociais também, né? A Europa, ela carregou todo o ouro que tinha nas Américas. Deixou os americanos com a mão na frente e outra atrás. Usaram a desculpa de evangelizar e tiveram o apoio da igreja, né? Vamos evangelizar os brutões, né? E aí roubaram todos os ouros. Todos os países, Portugal, Espanha, França caladinha, mas levou ouro com força, né? A Espanha foi muito bruta, muito ignorante. Portugal também foi, mas nem tanto assim. Mas a colonização mais agressiva que houve foi da Espanha. A Espanha botou para descer nas Américas. Mataram, estupraram, arrombaram, lascaram. A América foi acabada pela Europa. E a Europa levou todo o ouro que tinha da América. E aí nasceu a Renascença. Só que eles pensaram: estamos cheios de ouro, estamos ricos, vamos ficar pintando um quadrozinho, vamos dar origem à Renascença. Os templos católicos explodiram de grandes, né? Então, tem um só que no meio. Veio uma maldição e a Europa fedeu em Pampã. Houve a doença das ilhamas, porque os ameríndios usavam muito as ilhamas, e as ilhamas tinham uma bactéria sexual, né? E aí essas bactérias pegaram na igreja, saiu pegando, mostrando que a turma não era tão assim guardada não, entendeu? E aí meu amigo morreu. Houve até epidemia de dança na França em 1518, houve uma epidemia de França, uma epidemia parecida com essa das ovelhas que ficam girando, só que não eram com ovelhas, eram com seres humanos. Essa epipi das ovelhas ficar girando, já houve, só que era com seres humanos, e os caras morreram de tanto girar, de tanto dançar. Chamada pipi da dança, 1518. E ela foi e voltou, e durou até 1700. E houve também epipi de doenças venéreas, tipo de um gonorreia que deu por causa das ilhamas, né? E os europeus não tinham como é o nome? Defesa contra esse tipo de vírus sexual. Aí houve o chamado maldição dos maias. Muito ouro e muitos deuses maias foram levados, astecas, incas, do Brasil, né, foram levados para a Europa. E esses deuses castigaram, houve um tipo de uma revanche, e a Europa fedeu, morreu muita gente. Então, de 1500 a 1700, a Europa morreu gente demais, muito mesmo, como se fosse um tipo de revanche. Veja aí no nosso canal a maldição dos maias. Os maias amaldiçoaram, né, mas também eles foram amassados, quebrados, né? E os caras, vamos evangelizar, e creu, entendeu como é a coisa? E aí houve uma invasão da Europa, das Américas. A Europa era um tipo de sífilis, mas não era um sífilis não, era um tipo de sífilis, né? Porque a Europa, ali grego, romano, a Europa todinha, elas gostavam de uma cabrinha, né? Aí a cabrinha não tinha esse vírus. Mas aqui na América Central gostava das ilhamas. As ilhamas tinham esse tipo, mas só que os índios eram imunes. E quando eles pegaram as índias passaram para ele um tipo de sífilis. Morreu gente, morreu padre, morreu bispo, morreu guerreiro, morreu gente grande, né? Mas a turma que ficou rica com o ouro que foi levado daqui. Isso há 400 e poucos anos atrás. Seria Zorzô. E aí ficaram podres de rico. A Europa, ela nunca foi muito boa de produção. Elas ficaram podres de rico. Agora o ouro acabou, né? Aí vamos voltar de novo para pegar de novo.
Então a maldição dos maias pegou nos incas, dos maias pegou nos europeus, mas pegou pegado mesmo, foi uma lasqueira, né? Houve epidemia de loucura, muita gente doida, gente ficaram endemoniados, tem casos de freira, de padres que ficavam endemoniados, fazendo careta, tirando a roupa, se masturbando, em plena Europa, a Europa que era tão certinha, que eles se vestiam até a ponta do dedo do pé, né? Os demônios maia invadiram a Europa, essa cena, a história não conta, né? Chiquinho conhece muita história, porque Chiquinho viveu nessa época, mas são histórias que ninguém conta, né? Mas houve loucura, epidemias de loucura, né? Sim, foram germes das ilhamas e germes se misturaram, né? Então veja aí no nosso canal a maldição dos maias. E as maldições dos maias e astecas foram contra os europeus. Os europeus se ferraram mesmo. Aí eles, para contratempo, alguns deles trouxeram propositadamente a cachumba, catapora, né, para os índios. E aí morreu uma multidão de índios de catapora, cachumba, que eles não tinham, né? E essa doença, olha o nome dessa doença, catapora, chamava-se doença dos cristãos. Acredita? Os índios ficaram com raiva dos cristãos, porque eles fizeram, alguns líderes, né, políticos, fizeram de propósito. Eles levavam as roupas cheias de catapora, de sarampo, e deixavam nas tribos, e as tribos não tinham imunidade. Foi assim que foi exterminado um dos índios mais fortes do Brasil, chamado Caetés. Como é o nome? Goitacazes. Os índios Goitacazes. Eram índios de 2,20 metros, 2,5 metros, e não eram índios de brincadeira não, tá? E aí houve essa guerra, né? Houve essa guerra. E quem salvou os índios, aí depois os brancos entraram na onda também, quem salvou os índios foi o mesmo produto que é proibido hoje até de falar o nome. Mesmo produtinho. Eu tava lá na Índia Menegilda, e a Índia Menegilda, tu tá sabendo daquele negócio? Eu digo, tô. Aquilo ali já existiu. A Índia Menegilda. Vem de uma árvore. E uma árvore chamada quiquina. Olha, um produto que há 500 anos atrás salvou os índios, entrou na história de novo. Mas o ódio contra essa árvore foi muito grande mesmo. Mas graças a Deus essa árvore salvou os brancos e salvou os índios, né? Você está entendendo? Então houve a maldição chamada maldição dos maias.